Porque é fácil julgar, é fácil ofender, é fácil generalizar, mas você nunca sabe quando isso pode acontecer com você. Você nunca sabe quando isso pode vir à tona. Então, antes de apontar o dedo, de dizer isso ou aquilo, tenta entender as razões do outro. Crise, uma palavra tão pequena, mas tão cheia de significado, de incômodo, de consequência. E só quem já passou e quem passa pode descrever com propriedade. Mas nem sempre de uma forma lógica, porque não é tão fácil explicar os motivos das crises de ansiedade. Você pode dizer que é um ataque de pânico, oscilação de humor, acessos de raiva, de ira, medo, insegurança, e não que não seja um pouco de uma dessas coisas, um pouco de cada. Só que de uma forma tão avassaladora que a gente não consegue entender o que está se passando, né? Mas uma coisa que você não pode realmente falar que seja frescura, porque de fato não é. Na atual conjectura do mundo, em que as pessoas são superficiais, as relações são superficiais, são frenéticas, rápidas, vorazes, a compreensão dos diálogos virtuais são cada vez mais incompreensíveis, a ansiedade e o seu resultado, que são as crises, são cada vez mais comuns no dia a dia, e é importante entender por que isso acontece com a gente. Por qual o motivo? Por que eu sinto isso? Qual é a causa? Da onde vem? Qual é o motivo, né, das crises acontecerem? Longe de ser uma consulta médica, porque eu não sou especialista, eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências pessoais e também tornar um espaço agradável para desabafo, para incentivo. No meu caso, as crises resultavam de um alto teor de estresse, cansaço físico, emocional, e o mais importante era o principal motivo, a principal válvula, era uma frustração em relação a expectativas emocionais. Estes aspectos desencadeavam um instante em que o cérebro meio que dava um reset, né, uma pane, ele emitia sinais de alerta como tremores, calafrio, enfim, medo, muito medo. E a gente pode dizer que isso é um sinal de alerta, né? Realmente a gente precisa pensar, o negócio não tá bom. E daí eu percebi que o peso emocional, o peso da saúde emocional é muito relevante nesse caso. O riscar do fósforo era realmente devido a uma quebra de expectativa em relação a uma sensação de abandono, falta de demonstração de carinho, de afeto, principalmente de pessoas que têm importância, né? Um relacionamento afetivo, irmãos, amigos, familiares, pessoas em que a gente criou uma dependência afetiva. E nem sempre essa sensação de desamparo ela é real, porque existe tanto cansaço mental, crenças destrutivas que nos levam a acreditar nisso, faz com que as crises aconteçam com mais veemência. A gente pode até comparar a crise como se fosse uma pane no nosso organismo. Mas eu acho importante, como foi pra mim, muito importante, buscar a informação correta, não só dar um Google, que a gente faz sempre, dar um Google e falar nossa, e tomar nossas próprias conclusões. É importante uma análise mais a fundo, porque cada pessoa é uma pessoa, os aspectos mudam de pessoa para pessoa. Estou dizendo sobre o meu, talvez você possa até se ver no meu problema, nas minhas questões, mas isso é uma coincidência, existem vários aspectos nisso envolvido, então é importante a ajuda de uma pessoa especialista no assunto. E também não tenha medo de recorrer à ajuda, você não é louco, essa palavra ela é popularmente para denegrir a percepção do outro sobre si mesmo, mas é muito importante a gente tentar entender e definir isso também. Existem várias definições sobre e várias formas de olhar sobre. E não que a loucura também não seja legal, não seja importante contra a mesmice, a quebra dos tradicionalismos, para dar uma pitadinha a mais na vida, mas é uma loucura consciente. Mas quando foge da nossa análise, é importante a ajuda de outras pessoas, né, especialistas, porque nem mesmo a gente consegue entender e buscar razões corretas para esses problemas quando eles acontecem. O mais importante é lembrar que nada é mais importante que a plenitude dos nossos sentidos. Bom, em relação a outro, a gente não pode controlar como esse vai se comportar em relação com as nossas crises, tendo em vista que nós mesmos estamos meio que fora do nosso controle quando essas crises acontecem. Mas a gente pode plantar a semente da informação, a semente do conhecimento, regar com compreensão e, quem sabe,
floresça empatia. A gente precisa de empatia no mundo, nas relações. E empatia é um lance muito importante que a gente precisa buscar ser empático com o outro. Empatia é uma qualidade fundamental nas relações humanas. É muito importante que a gente desenvolva essa questão em nossas vidas, porque quando o outro está fraco, é difícil entender o que se passa na vida do outro. Mas a empatia faz com que a gente se imagine lá, né? Tentar pelo menos imaginar o que o outro passa, qual é o motivo, tentar não julgar, tentar só motivar para que ele melhore, né? Pode parecer conselho pronto, pode ser conselho da internet, do Google, mas isso é importante, empatia, o olhar que eu tenho sobre o outro, um olhar diferente, sem o meu ego, sem a minha opinião, sem meu ponto de vista forte, né? Tentar entender o outro livre dessas questões egocêntricas nossas. E o mais importante mesmo é não sofra sozinho, não fique sozinho, busque as pessoas que estão próximas a você, tenta desabafar, tenta dizer, né? Às vezes é importante ficar sozinho também para refletir, mas não sempre, né? É bom também ter um apoio de outra pessoa que com certeza te ama e vai estar disponível. Mas assim, tenta entender que o outro também pode ser importante nisso, nessa ajuda. Não acho também que não tem solução, porque tudo existe uma solução, um caminho, uma lógica. E vamos tentar solidarizar as pessoas que nos rodeiam, porque é fácil julgar, é fácil ofender, é fácil generalizar, mas você nunca sabe quando isso pode acontecer com você. Você nunca sabe quando isso pode vir à tona. Então, antes de apontar o dedo, de dizer isso ou aquilo, tenta entender as razões do outro. E as coisas se tornam mais fáceis assim. Bom, esse é um vídeo que eu fiz baseado nas minhas experiências com a ansiedade, com as crises. É muito difícil, ainda tenho isso. Talvez seja uma questão para lidar com a vida toda. Mas o mais importante é encontrar apoio em si mesmo e também em outras pessoas. E é isso, compartilhe para quem você acha que precisa ou para quem também não precisa. Vamos fazer com que as pessoas sejam mais empáticas, tentar pelo menos plantar essa informação e quem sabe florescer empatia nas pessoas. É isso, um beijo.